Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Eu sou o professor Davidson e hoje a gente trata da segunda parte da discussão sobre blocos econômicos regionais. A gente viu anteriormente que há uma diversidade muito grande de blocos regionais hoje em vigor. Esses blocos, alguns permitem a circulação livre de praticamente tudo, pessoas, serviços, capitais, finanças, enquanto em outros você tem algumas restrições. Na verdade, para a maioria dos blocos que a gente tem no mundo, o que se tem realmente é uma circulação livre ou parcialmente livre de produtos. Funcionam basicamente como zonas de livre comércio. A gente vai discutir aqui alguns dos casos mais importantes para as relações internacionais do Brasil. Então, nós vamos dar uma ênfase aqui para a União Europeia, para o NAFTA e, é claro, vamos discutir a participação do Brasil também dentro do Mercosul. Então vamos lá? Vamos começar? União Europeia. O que é a União Europeia? A União Europeia hoje é uma união monetária. Há quem diga que caminha para uma união política, uma situação de federalização, onde cada um dos estados, com E maiúsculo, então França, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, funcionariam como sendo um estado, com E minúsculo, tal como no Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e todos eles regidos por uma Constituição. Bem, essa condição provavelmente ainda vai demorar muito tempo para que ela possa acontecer. Mas na União Europeia a questão do tempo é uma questão muito interessante. Ele é o bloco mais antigo que nós temos em vigência hoje. E esse bloco começa já a partir da Segunda Guerra Mundial. O final da Segunda Guerra Mundial mostrou uma realidade onde havia a necessidade de reconstruir uma boa parte dos recursos econômicos. Os recursos foram afetados diretamente por problemas como a destruição de estradas, pontes, redes de telefonia, redes de energia, portos, enfim, uma situação onde havia necessidade de uma grande quantidade de matérias-primas, nem sempre disponíveis no interior dos países. E foi aí que um grupo de países, 3, para ser mais exato, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, que são vizinhos, formalizaram uma zona de livre comércio. Esses países já participaram no passado de uma situação bem próxima de uma zona de livre comércio, embora a gente não pudesse falar que fosse exatamente isso. Tá? A Liga Hanseática, por exemplo, estabelecia para eles uma questão comercial que, historicamente, ajudou bastante na circulação de mercadorias e de riqueza na região. Pois bem, o Benelux, ele tinha como objetivo principal essa circulação livre de mercadorias. E isso aí deu tão certo que acabou atraindo a atenção de outros países da Europa Ocidental, como é o caso da Alemanha Ocidental, da França, da Itália. Alguns desses países chegaram a se rivalizar durante a Segunda Guerra Mundial. Seja como for, essa situação foi superada e rapidamente nós passamos para estágios mais evoluídos de associação. A partir da década de 50, por exemplo, a antiga SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, acabou se colocando como um mercado comum. E esse mercado comum acabou recebendo o nome de Comunidade Econômica Europeia, na década de 50 ainda. Houve vários momentos nos quais entraram países e saíram países dessa associação. Mas seja como for, no final dos anos 80, numa situação de distensão mundial, final da Guerra Fria, houve um ambiente político para que se discutisse a possibilidade de uma união monetária. A União Monetária foi precedida pela União Europeia, e esse nome, ao final da década de 90, passou a se colocar como também uma União Monetária. A União Europeia, então, ela hoje é um amplo mercado comum, praticamente sem restrições comerciais e sem restrições de circulação, e que tem também uma moeda comum de troca. Obviamente, para que tenha essa moeda comum de troca, existe a necessidade de um banco central, regulando de uma maneira bem centralizada, o próprio nome diz, aquelas situações nas quais
o setor comercial dependa, por exemplo, de taxas de juros, né, de valorização ou desvalorização da moeda, das condições de crédito, enfim, as situações financeiras que normalmente afetam aos mercados. Bem, o ponto central da nossa discussão sobre a União Europeia é que existem, né, dentro da União Europeia, situações que levam a um desenvolvimento econômico muito bom e outras situações que não são tão boas assim. Vejamos, então, do ponto de vista das diferenças internas da União Europeia, o que seria o mais importante nessas características. Muito bem. Os desafios que a União Europeia tem nos últimos tempos são desafios relacionados à diferença que os países apresentam, tanto no que diz respeito à questão econômica, quanto na questão social. Existem países com uma qualidade de vida altíssima, como é o caso, por exemplo, da Dinamarca, da Suécia, mas há países também com situação de renda, né, de produção econômica, que têm características ainda ligadas com o grupo de países subdesenvolvidos, embora não sejam países subdesenvolvidos, evidentemente. Tá? Os países da União Europeia, eles têm, então, essa diferença, e essa diferença faz com que, né, estabelecer um padrão que seja um padrão para toda a Europa custa muito caro. Existem países que precisariam fazer investimentos sociais pesadíssimos, tanto em educação quanto em infraestrutura, enquanto há outros países onde esse nível de vida, né, essa qualidade de vida, já foi alcançada desde a década de 30 do século passado. Bom, com relação então ao primeiro grande problema, superação dessas diferenças do plano econômico, a questão social é um dos pontos mais importantes. Mas essa questão social também faz com que a segurança do bloco, do ponto de vista econômico, tenha problemas sérios. Recentemente, nós tivemos aí um quadro onde Grécia, Portugal, Itália, Irlanda tiveram problemas sérios internamente, do ponto de vista das suas economias, e esses problemas acabaram afetando também, né, a seguridade econômica do restante do bloco. Vários países têm bancos, né, que emprestam dinheiro para governos dentro da própria União Europeia. A Grécia foi um dos países mais endividados e a situação chegava a um ponto tal que comprometia até mesmo a possibilidade do pagamento dessa dívida com crises econômicas que seriam geradas no setor bancário de praticamente todos os países da União Europeia. Esse episódio, que colocou os países numa curiosa sigla chamada de PIGS, né, que significa Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, que são os países considerados mais pobres dentro dessa condição tradicional de Europa Ocidental. Estes países chegaram mesmo, né, a ser ajudados externamente, né, pelos países mais ricos, que tentavam, né, evitar a possibilidade de uma crise econômica mais forte. Bom, existem outras diferenças também. Do ponto de vista político, essas divergências políticas recentemente renderam um episódio que foi amplamente noticiado. É a questão do Brexit, a saída da Inglaterra. As questões internas da Inglaterra, na verdade da Grã-Bretanha, né, acabaram fazendo com que ela deixasse a União Europeia. E essa saída foi principalmente por divergências políticas, que acabaram por levar a população a desacreditar nos benefícios que a União Europeia poderia lhes trazer. Bem, do ponto de vista dessas questões políticas, a gente ainda tem que levar em conta também que nos últimos tempos tem havido aí o crescimento e a reafirmação de alguns grupos nacionalistas, grupos esses que têm inclusive manifestações xenofóbicas, né, de aversão ao imigrante e situações que no final das contas têm feito com que a União Europeia, né, do ponto de vista político, cria uma divergência muito grande entre alguns países. Recentemente nós tivemos aí a possibilidade, por exemplo, de um nacionalismo muito forte na França, na Dinamarca, na Itália e na Alemanha, que não se concretizaram, mas que deixaram à prova toda a situação de estágio de normalidade, de calma que os países da Europa
desfrutavam até então. Muito bem, o bloco que nos interessa mais de perto discutir é exatamente o Mercosul. O Mercosul ele foi criado no início dos anos 90 e rapidamente ele evoluiu para uma condição de trocas que foi muito interessante para o Brasil, pelo menos no início dos anos 90. A Argentina ela chegou a se constituir no segundo parceiro comercial brasileiro naquela época. Mas hoje, se nós analisarmos o Mercosul como um todo, né, reunindo seus países membros, Paraguai, Argentina e Uruguai, né, não é mais do que o quinto maior local de comércio, né, da economia brasileira. Tá? O comércio exterior brasileiro, ao longo desse tempo, evoluiu muito, principalmente com a China, com a União Europeia, e já tinha, né, uma normalidade comercial já de longa data com os Estados Unidos. Mas o Mercosul ficou cada vez mais num segundo plano. E aí vem a pergunta, por que essa condição? Bem, a questão econômica ela pesa muito para países como a Argentina, que são países subdesenvolvidos. Internamente, os argentinos vêm vivendo um momento de crise desde aproximadamente o início dos anos do século atual. Tá? O resultado é que essa normalidade econômica foi afetada muito duramente pelas instabilidades que a Argentina viveu. E isso aí acabou fazendo com que os governos argentinos, seguidamente, colocassem algumas restrições comerciais dentro do próprio Mercosul. O engraçado disso tudo, se é que a gente pode dizer que é engraçado, né, é que um bloco que foi criado para superar barreiras comerciais acabou se constituindo num bloco onde as barreiras comerciais estão cada vez mais sendo criadas. Há quem indica que o Mercosul não tem um futuro muito grande, não. E pelo que a gente vê, né, do ponto de vista assim, tipo do tratamento político, parece que essa crença tem até um certo fundamento. O tempo vai mostrar para a gente o que vai acontecer. Muito bem, o Mercosul ele tem como países membros o Brasil, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e a Venezuela. Embora a Venezuela, nos últimos tempos, tenha sido, né, suspensa, tenha sido colocada de molho, né, pela dificuldade democrática que tem atravessado. Internamente, a Venezuela vive um problema de falta de representatividade do governo oficial, que é o governo do Nicolás Maduro. Enquanto há outros pretendentes, um deles, Juan Guaidó, né, que busca a presidência da República em uma forma mais democrática. Então, o que acontece? A Venezuela ela tem uma cláusula dentro do Mercosul que impede a sua participação efetiva como país membro. Ela está, então, vamos dizer, temporariamente suspensa. Existem outras duas classes de países ligados ao Mercosul, os países associados e o país observador. O país associado ele tem as suas relações com o Mercosul, mas numa condição meramente comercial. As demais cláusulas que envolvem, por exemplo, a questão, né, social, já não têm efeito. E há um país observador, o México, que se coloca como um país tendente a se aproximar do bloco, mas que por enquanto tem se mantido apenas como um país. O próximo bloco que nos interessa é o NAFTA. NAFTA é uma zona de livre comércio que encerra 3 países do continente americano, o Canadá, o México e os Estados Unidos. Esse bloco comercial ele tem, na verdade, como único objetivo ampliar as relações de troca e acabar com as relações que, no final das contas, impedem a circulação livre de produtos. Não interessa a esse bloco jamais qualquer situação que eleve, né, a condição para mercado comum, ou seja, para circulação livre de pessoas, de capitais ou de outros elementos que são regulados de uma maneira muito centralizada pelos Estados Unidos. Bem, existe no ponto do NAFTA uma situação que nos últimos tempos tem se agravado muito. Há uma acusação
direta do governo norte-americano, né, do Trump, um governo estadunidense, de que os mexicanos têm roubado postos de trabalho dos norte-americanos, dos estadunidenses, na medida em que, né, as empresas americanas saem do seu país e vão se instalar no México. Existe, então, uma situação